Olá, pessoal! Então, para a gente encerrar, né, essa parte da nossa apresentação, depois de criado todos os slides, o conteúdo, né? Formatei aí as células, alterei tipo de fonte, mudei design, né? Fiz as adaptações que eu queria. Aí eu quero colocar algum tipo de transição ou animação na passagem aqui de um slide para o outro. Lembrando que essa opção, né, para a gente usar transição, usar animação, ela é legal, principalmente a transição, quando você não vai fazer a apresentação presencialmente, quando você quer deixar ela dinâmica para ela se auto-apresentar. Então, eu quero deixar lá os slides passando. Aí eu uso as transições, certo? Automatizada. Se eu quiser, eu mesmo, né? Eu estou fazendo uma apresentação e eu vou passar, conforme eu for terminando a minha fala, cada slide, eu vou passando para o próximo. Então, eu posso usar uma transição, mas sem cronometrar tempo entre elas, porque aí eu defino, né, o tempo de apresentação que vai ocorrer entre um slide e outro. Muito bem, para a gente fazer isso, né, para colocar essa transição entre os meus slides, nós temos aqui a aba Transições, tá? Então, aqui na versão mais recente, né, do PowerPoint, eu tenho várias opções de transição de slide. Tem vários efeitos aqui, né, para a gente colocar na entrada de um slide, certo? Então, eu posso optar aí por um modelo, né, para todos os slides, ou para cada um deles eu vou usar um diferente. Lembrando que quanto menos poluída a minha apresentação for, melhor. Então, dependendo do que eu estou apresentando, o ideal é a gente usar o mesmo, né, a mesma transição. Como que eu faço isso? Então, escolhi a transição que eu quero, aí eu venho aqui aplicar a todos, tá? Então, quando eu for apresentar novamente, né, os meus slides. Quando eu quiser passar para o próximo, eu vou dar o Enter ou a setinha para baixo e ele automaticamente ele já vai executar essa transição escolhida, tá? De um slide para o outro. Mas por enquanto ainda quem está controlando, né, a passagem desses slides ainda sou eu, beleza? A mesma coisa aqui em animações. A animação, ela vai funcionar para os itens, né, do nosso slide. Então, eu posso selecionar, por exemplo, essa caixa toda, dei um clique aqui na aba, ele selecionou a caixa toda. Então, eu vou aplicar um tipo de animação entre as informações que eu tenho aqui. No nosso caso, aqui é o texto, tá, dos tópicos. Então, observe que agora ele já deixou habilitado aqui as opções que a gente tem de animações. Então, tenho várias opções também, assim como as transições. Então, eu posso escolher uma delas. Então, tem lá a opção, né, surgir. Então, como eu escolhi a caixa, né, ele não está fazendo item a item, ele vai fazer tudo de uma vez, ele vai aparecer tudo de uma vez. Se eu quiser fazer, né, essa animação específica, uma para cada tópico, aí eu vou ter que selecionar cada um dos tópicos, tá? Aqui porque a estrutura que a gente escolheu do design foi essa. Então, por exemplo, eu vou mostrar primeiro a caixa, depois eu vou aplicar aqui um tipo específico de aparecer cada um dos tópicos. Então, aqui no caso, ele está fazendo essa estrutura não por item, ele está fazendo pela caixa toda, tá? Então, a estrutura não está sendo definida para cada um dos itens lá da minha caixinha, ele está fazendo isso, né, na caixa toda, nos itens aqui dos tópicos, porque ele transformou isso aqui, né, em um Smart Art, né? Lembra lá que a gente falou do Smart Art? O tipo de seleção que a gente fez foi do Smart Art. Se eu tivesse naquela caixa comum, eu conseguiria colocar um para cada um deles. Só selecionar cada um dos tópicos, aí eu escolheria uma animação para cada um deles. Certo? Então, vamos analisar, né, como ficou aí a nossa apresentação. Então, primeiro slide, aí no segundo slide vai aparecer o slide em si e depois a caixa com os tópicos.
e assim por diante, tá? Vem o próximo. Enquanto eu estou apresentando, também é possível, quando a gente passa o mouse aqui embaixo, ó, eu posso mudar de um slide para o outro também aqui, nessa guia. Se eu não quiser usar ali, né, o teclado com Enter e a setinha para baixo. E observe que ele abre também, ó, uma opção aqui de marcador ou caneta, ou apontador a laser, tá? Então, se eu escolher qualquer uma dessas opções, ó, ele vai ficar com o ponteiro do mouse, né? Como se fosse um apontador a laser, tá? Ou, se eu escolher uma caneta, por exemplo, ou um marca-texto, né? Ele vai ter a mesma função aí, que é de escrever. Então, eu posso mudar também, por exemplo, a cor, né? Aqui da minha opção, por exemplo, quero circular alguma informação, eu quero grifar, né? Eu quero mostrar, pedir para a pessoa observar alguma coisa específica lá no slide, eu posso usar, né? A caneta ou a opção de marca-texto aqui durante a minha apresentação. Então, quero grifar lá que esses 33% aqui, ele é importante. Então, eu posso usar também esses recursos aqui embaixo. Vou passar aqui para o meu próximo slide, né? E aí, ele terminou a apresentação. Quando eu termino a apresentação, ele vai perguntar se eu quero manter essas anotações que a gente fez à tinta. Então, se eu der um manter, quando eu for apresentar de novo, vai estar tudo riscado ali do jeitinho que eu deixei. Caso contrário, é só eu clicar aqui em descartar, que ele vai manter a apresentação original sem aqueles riscos lá. O que mais que a gente consegue fazer aqui? Eu posso criar aqui anotações também, né? Tem essa guia anotações aqui, ó. Quero colocar alguma coisa específica para o apresentador para se lembrar do que se trata alguma coisa aqui dentro desse slide. Então, eu vou digitar aqui a informação que eu quiser. Essa anotação, ela não aparece lá no modo apresentação, só aqui no modo edição para a pessoa poder visualizar, beleza? Ah, professora Andréia, mas e se eu quiser, né, colocar a transição para ele mudar automaticamente, sem eu precisar ficar apertando o Enter ou a setinha de movimentação? Aí é só estipular aqui, ó, o tempo, né, que vai mudar automaticamente de um slide para o outro, e a gente desabilita essa opção aqui ao clicar com o mouse. Então, eu vou vir aqui e vou mudar aqui o tempo. Então, só cuidado para não deixar muito tempo aqui, né, porque às vezes, né, você vai ficar, dependendo do conteúdo, ele vai ter que acontecer mais rápido, ó. Dependendo do conteúdo, você vai ter que demorar um pouco mais para fazer a leitura do slide. Então, é importante a gente ter essa noção, né, de tempo e fazer os testes aí de acordo com o conteúdo do seu slide. E aí eu vou aplicar a todos, tá? Uma vez aplicando a todos, todos eles têm essa mesma configuração, tá? Esse mesmo tempo para passar de um slide para o outro. Então, agora eu vou apertar aqui para ele entrar no modo de apresentação, e agora eu não vou mais clicar, né, com a seta de movimentação, nem com Enter, nem com nada. Não estou segurando nada, nem mouse, nem nada. E ele passou cada slide um a um, né, da mesma forma aí para o próximo, beleza? E agora, minha apresentação está pronta, eu vou salvá-la. Então, primeira vez que eu estiver salvando, é só clicar aqui no botãozinho do ícone de salvar, ou, né, aqui em arquivo, salvar. Tanto no ícone salvar ou aqui em salvar, ele vai abrir essa janela, né, para a gente procurar onde eu quero salvar o meu arquivo. Então, eu vou vir aqui, né, nas mais opções de salvamento. Isso na versão 2013, 2016, ele vai abrir dessa forma. E aí, você vai procurar em qual pasta, né, você quer salvar essa informação. Então, eu vou já salvar nessa pasta aqui do PowerPoint. Ou eu vou procurar, né, dentro da minha máquina, né, em qual lugar eu quero salvar essa aula. Então, se eu quiser salvar aqui na área de trabalho, por exemplo, eu clico lá na área de trabalho e vou lá em salvar. Dica importante: não salvem tudo que vocês têm na área de trabalho. Cria uma pasta, né, específica para você salvar suas coisas, tá?
dentro do seu Drive, C2 pontos, D2 pontos, aí depende de como está configurada a sua máquina. Mas não deixe sua área de trabalho poluída, cheia de arquivos lá, que depois vai ficar difícil para você procurar. Então, por exemplo, eu quero salvar dentro dessa pasta que eu já criei aqui, 2020, mas eu quero criar uma nova pasta para poder salvar esses documentos novos que eu estou fazendo. Então, eu venho aqui em nova pasta, e aí eu vou dar um nome para ela. Vou colocar aulas do canal. Então, criei a pasta, né? Dei um enter aí para criar a pasta, vou dar um outro enter para abrir a pasta, né? Então, agora sim, a pasta está aberta. Se o nome do arquivo, né, aula de PowerPoint, for o nome do arquivo que eu quero manter, é só deixar ele aqui. Se não for, né, eu posso apagar esse nome e dar um novo nome para ele, tá? Aí depende do que é, né, a sua apresentação, você vai dar um novo nome para ele. E aí clica aqui no botão de salvar. Observe que se eu fizer isso, só mudar o nome, colocar dentro da pasta, ele está salvando como uma apresentação do PowerPoint mesmo. Mas eu posso também, dentro do Excel, salvar em vários outros formatos, até mesmo em PDF. Tá? Então, tem várias formas de a gente salvar aí os nossos arquivos. Por hora, né, nós vamos manter aí o arquivo salvo como uma apresentação do PowerPoint. Depois a gente vai mostrar as outras formas de salvar esse arquivo também, tá bom? Então, é só clicar aqui no botão salvar e a nossa apresentação já está criada e salva. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouquinho mais comprida que as outras, né? Mas espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, e deixe também o seu joinha e se inscreva no canal para dar uma força aí, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Obrigada, até a próxima!